Eu não concordo que você tenha que definir o seu biotipo, o formato de corpo para roupa ideal, para corpo A, para corpo B. Eu não concordo. E é sobre isso que eu vou falar com você neste vídeo de hoje. Meu nome é Gisele Brito, sou consultora de imagem e estilo. Neste canal falamos sobre moda, tendências, empreendedorismo, todo do universo do vestir. Então, vem comigo! Você já ouviu que você precisa definir qual é o seu biotipo? Qual o formato de corpo? Que roupa fica boa para o corpo A ou para o corpo B? Eu também já ouvi isso, não somente como consultora de imagem, mas também como cliente por muitos anos. Muitos anos fomos bombardeadas pelo padrão, pela moda em si, pela indústria da moda, que aquele corpo é feito para, aquela calça é feita para quadril largo, aquela é feita para ombros largos, e sempre tinha um efeito para. O que mais me intriga é a forma como nós, mulheres, definimos o que vamos usar. Me conta se já não aconteceu por aí, que você saiu para comprar uma peça, mas você sempre buscou peças que disfarçassem algo no seu corpo. Uma blusa mais larga para disfarçar a barriguinha, uma calça que não marcasse a celulite, uma outra que deixasse você com aspecto maior. Não, maior não, mais alta, porque maior a gente não quer ficar. Isso já aconteceu com você? Na verdade, com você, e eu acredito que 95% das mulheres se vestem desta forma, procurando esconder os defeitos, bem entre aspas, que temos em nosso corpo. E é tão engraçado que quanto mais jovem, mais a gente faz isso e se espera, né? Você ainda não tem a bagagem de vida. E uma coisa que é libertadora é a maturidade. A maturidade faz com que a gente se olhe no espelho e comece a apreciar o que a gente tem de melhor. Só que isso é com o tempo. Neste vídeo eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa aceitação ao nosso corpo, sobre o que você sim pode fazer para valorizar algumas partes do seu corpo, mas muito mais que isso, que você comece a se abraçar, a se aceitar, a se amar, sabe, de verdade, e não depender isso do tendência da moda do momento, da pessoa que te elogia, e isso vai causando uma autoconfiança tão grande que para te abalar, olha, vai demorar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre formato de corpo. Você vai sair desse vídeo entendendo como pode valorizar a sua beleza, o corpo maravilhoso que você tem. Vamos começar entendendo o que é biotipo, da onde vem, para onde vai, quais são, eu preciso escolher um, como funciona, ele pode mudar ou não. Isso que eu vou te ajudar a entender agora. O biotipo, ele foi um padrão criado para definir alguns tipos de corpos pela sua proporção corporal e estrutura corporal. A ideia da definição de biotipo era chegar ao corpo mais sonhado, mais proporcional, que é o corpo ampulheta. O corpo ampulheta é quando o seu quadril e os seus ombros, eles têm a mesma proporção. E aquela cinturinha mais fina, sabe? Aquele corpo bem modelado. Este é o corpo imposto pelos biotipos que nós deveríamos ter. E aí, como nós temos outros formatos de corpo, a ideia era que tudo que você usasse te aproximasse deste padrão ampulheta. E foi usado por muitos anos, assim como os 7 estilos universais foram usados por muitos anos, e hoje não é mais esta realidade. Na verdade, eu acho que nunca foi. Só que como tudo estava se construindo, foi utilizado por muito tempo. Então, temos o ampulheta, que é onde a gente quer chegar. Temos o corpo triângulo. O que é o corpo triângulo? Quando o ombro é menor do que o seu quadril. Temos o corpo quadrado, onde o ombro e o quadril têm a mesma proporção, mas a cintura, ela não afunila. Então, ela cria ali, né? Ele fica um corpo mais reto.
Temos também o triângulo invertido, que é quando o ombro é maior que o quadril, então faz um triângulo invertido. Temos o corpo oval, é onde as proporções, então, a região da cintura, a barriga, ela é um pouco maior do que o seu ombro e o seu quadril. Então, estes são os corpos que foram ali catalogados. Mas eu acho que ele é muito raso. Eu acho que tem muito mais. Imagina quantas pessoas temos no mundo, quantas misturas que temos, e ainda mais no Brasil, que a gente tem muita miscigenação. Como a gente vai limitar só a estes padrões? Ainda bem que não temos só estes padrões, ainda bem que nem todo mundo quer estar com o corpo ampulheta. Que mundo chato seria, né, se todo mundo só usasse azul e não gostasse do amarelo. Concorda? Isso que foi definido, mas não necessariamente a gente precisa se encaixar nestes biotipos. É interessante pensar na proporção corporal quando aquilo te incomoda. Como assim, Gi? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem 1,58 m. Isso é o que eu conto. Na verdade, eu acho que eu tenho 1,56 m e diminuindo, porque dizem que com a idade a gente diminui. Olha, não sei que tamanho que eu vou ficar, pessoal. Então, a ideia é que, no meu caso, eu usasse, por exemplo, sapato da mesma cor da calça para que eu parecesse mais alta. Ou quem é muito alto, muito alta, usar um sapato diferente, porque achataria um pouco mais e não daria essa impressão da altura. Esta é a ideia, é que usemos alguns truques de estilo para que cheguemos mais perto do corpo ampulheta. Mas como nem tudo é regra e eu adoro fugir delas, eu não trabalho dessa forma dentro da consultoria de imagem. O que eu prefiro fazer na consultoria de imagem? Eu prefiro valorizar aquilo que você mais gosta no seu corpo. Não é muito mais divertido pensar em valorizar aquilo que você ama do que esconder aquilo que você não gosta? E isto tem um motivo. O nosso olhar, quando vai em direção ao outro, ele procura um ponto. Por exemplo, você quando começou a ver esse vídeo, provavelmente olhou para meus lábios e para os meus olhos. E são duas áreas que eu chamo bastante atenção, porque eu marco um pouco o olhar, que é a nossa região da emoção, e a boca da comunicação. Então, eu gosto de marcar esses dois pontos no meu olho. Então, eu coloquei cor, coloquei um delineado, é onde chamou mais atenção. Esta é a ideia. Vamos chamar atenção para aquilo que você gosta? É usar isso, usar o ponto focal, como eu digo, para o lugar que você mais gosta. Como que você vai fazer isso? Antes de te explicar como você vai fazer isso, eu quero que você comece a pensar. Qual é a parte que você mais gosta? Coloca aí umas 3 partes que você mais gosta no seu corpo. Eu, por exemplo, adoro o meu ombro, gosto do meu quadril e também gosto dos meus olhos e da minha boca. Por isso que eu sempre marco muito quando eu vou fazer uma maquiagem. Tem as partes que eu não gosto? Claro que tem, somos mulheres e mulheres vivem procurando a parte que não gosta. Mas antes de definir aquilo que te valoriza, antes de entender o seu biotipo, e claro, se você quiser entender dentro desses formatos qual é o seu biotipo, eu vou te explicar já já como você faz essa medição, se você quiser. Não é assim que eu gosto de trabalhar no dia a dia, mas muita gente procura para entender como achar informação na internet. E o que eu quero aqui é que você saia desse vídeo aceitando o seu corpo e não importa qual é a regra que você vai seguir. Se você vai querer somente valorizar o que é melhor no seu corpo ou se você vai querer seguir alguma regra para ficar mais fácil. E tem clientes minhas que pedem para mim: Gi, será que você pode colocar um formato? Porque quando eu for ver o meu dossiê é o documento que eu entrego ao final de cada atendimento da consultoria de imagem. Eu quero lembrar deste termo para procurar na internet. A cliente, geralmente, quando ela é um pouco mais analítica, ela vai querer entender regra, ela vai querer se colocar ali. Apesar de eu ser muito analítica, a minha profissão, a minha criatividade pede um pouco desse desprendimento um pouco das regras.
Então, eu acabo abusando um pouquinho. Estes são os biotipos que nós vemos por aí, onde o mercado da moda tenta enquadrar até as numerações. Por isso que muita gente sofre na hora de encontrar uma roupa que caiba perfeitamente. Ou uma barra vai ficar grande, ou uma pença na calça, se você tem muito quadril, vai precisar fazer. Sempre vai ter um ajuste. Se você tem pouco busto, você vai precisar prender um pouquinho a manga, se as suas costas são mais largas, porque eles tentam se aproximar de alguma base para que venda para uma maioria que sempre vai precisar de um ajuste. Por isso que era tão incrível antigamente quando as roupas eram feitas por costureiras sob medida. Por isso que a roupa sobre medida é tão cara, porque ela veste muito melhor o corpo que você tem. Agora vamos entender como você descobre o tal do biotipo, se você quiser. E depois eu vou te mostrar como eu prefiro que você encare o seu corpo. Então vamos lá entender dentro das regras, abre aspas, não é dessa forma que eu gosto de trabalhar, mas quero que você aprenda. Peguei aqui uma fita métrica para a gente entender como você vai descobrir qual é o seu formato de corpo. Então eu tirei até minha camisa para mostrar melhor para você. Você vai pegar a fita e não precisa ser métrica, tá, gente? A gente não quer ver números aqui, não. Porque a gente quer entender qual é o tamanho. Então, se você pegar um barbante, você consegue fazer isso daqui. Então, você vai colocar no seu busto, primeiramente. A gente vai colocar aqui no busto. E aí, aonde é, mulherada? É aqui, ó. É bem... Sabe onde tá o bico do seio? É ali mesmo. Então, a gente coloca ele aqui. Eu vou falar quanto eu tenho aqui, só pra gente entender e fazer toda a linha de raciocínio. Então, no meu caso aqui, deu 93 de busto. Vamos para a cintura. A cintura é aqui, bem nessa voltinha, tá? Cuidado para você não colocar aqui assim, ó, tá bom? É nesta voltinha. Então, vamos ver aqui como temos, quanto estamos de cintura. 76 de cintura, tá? Então, 93, 7,6. E agora vamos para o quadril. Aonde você vai parar a fita métrica no quadril? Sabe aquele ossinho aqui da virilha que a gente tem? É aqui que você vai parar a fita métrica. Então, colocamos aqui. Não aperta, tá, gente? Eu fiz isso agora, não é para apertar. E sabe o que é legal se for fita métrica? Você pode guardar essas medidas para comprar roupa online. Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre compras online aqui. Você quer? Me conta. E aí temos aqui de quadril 105 de quadril. Então, 93, 76, 105. Então, o meu corpo, o formato do meu corpo, ele está em triângulo. Concorda? O meu ombro é menor que o meu quadril, certo? Por que eu medi a cintura? Porque se ela fosse do mesmo tamanho que meu quadril e o meu ombro, aí o meu corpo seria mais quadrado. Deu para entender como é que você vai medir o seu corpo? Então, mediu, você vai conseguir entender quais deles são, qual padrão é. Eu vou deixar as figuras aqui dos corpos para você conseguir visualizar. Acho que eu posso colocar até no final, daqui a pouquinho desse vídeo, para você entender quais são as medidas, mais ou menos, que você vai olhar e falar, tá, meu ombro é menor, meu quadril é maior, ele vai ser um triângulo. Ah, não, meu ombro é maior, meu quadril é menor, um triângulo invertido. Deu para entender? Conseguiu entender quais são suas medidas? Se você ficou com alguma dúvida, já deixa aqui embaixo que eu posso te ajudar. E agora eu vou explicar um pouquinho como eu acho que você deveria visualizar o seu corpo. Eu começo com uma pergunta: qual foi a última vez que você olhou para o seu corpo? Olhar mesmo, tá, pessoal? Não aquela passadinha em frente ao espelho quando tá se trocando e só dá aquela checada se a roupa tá legal. Olhar o seu corpo. Olhar o seu quadril, olhar o seu braço, olhar de verdade. Passar um creme, mas um creme com tempo, sabe? Eu tenho feito muito este exercício. Eu sou uma pessoa muito acelerada.
Quando eu me dou conta, eu já tô correndo. E às vezes nem sei pelo que eu tô correndo. O que a gente mais quer é que os anos demorem a passar, porque a gente não sabe o que vai acontecer no mais para frente e a gente vive num automático. Vive ali, correndo atrás de alguma coisa que às vezes a gente nem sabe qual é a coisa. Qual foi a última vez que você fez essa experiência de passar um creme, mas com calma, olhando para o seu corpo? Eu já tive clientes que nem espelho tinham dentro de casa. Vocês já pensaram o quanto isso é grave? Você não ter um espelho para se olhar? Quantas camadas tem em você não ter um espelho? Ainda mais nós mulheres, né? Que se subentende-se que gostamos de um espelho, gostamos de estar arrumada. Faz muito bem para a gente estar assim. Faz bem para o nosso feminino, faz bem para o nosso lar a gente estar bem. Então, a primeira coisa, comece, dá uma olhada, pare um pouquinho, põe uma música gostosa, vai passar o creme, mas tenta passar com um pouquinho mais de calma. E se olhe, mas não com um olhar de crítica, não com um olhar de julgamento, sabe? A gente às vezes é muito dura com a gente. Muitas vezes, a gente é muito dura. A gente só consegue olhar aquilo que não tá legal, sem valorizar aquilo que a gente tem. É o corpo que temos. Eu trabalho uma frase que a gente tem que usar e se adequar, a nossa roupa tem que se adequar ao corpo que a gente tem hoje, não ao corpo que um dia a gente teve ou um dia a gente vai ter. Eu estou em processo de emagrecimento, mas nem por isso eu estou já, nem comecei a trocar todo o meu guarda-roupa, tem bastante coisa que eu preciso já trocar, mas eu estou esperando. Quando eu estava mais fortinha, bem mais no caso, diga-se de passagem, eu fui lá e comprei roupa maior. É isso, gente. Roupa é só um número. Eu não sou só um número. A roupa é um número. Ah, tá. Eu usava 40, 38, 40. Eu comecei a usar, às vezes, 44, 46. Tá bom, é isso que temos para hoje. E eu vou usar uma roupa que se adeque ao corpo que eu tenho. Não adequar o meu corpo para o que a loja diz que eu tenho que usar. Faz sentido para você? Eu espero que sim. Então, primeiro você tem que entender o que você gosta no seu corpo. Olhar para o seu corpo. Definiu. Gi, adoro o meu quadril. Eu tenho que me usar de exemplo porque fica mais fácil, né? O meu quadril, ele é mais largo. Lembra que a gente viu no vídeo que ele é mais largo que meu ombro. Pelas regras do biotipo, de chegar ao corpo ampulheta, eu deveria valorizar mais os meus ombros para que se iguale visualmente ao meu quadril. Só que nós temos uma outra coisa. Um dos meus estilos é o estilo sexy. Eu amo o meu quadril. Você acha mesmo que eu vou disfarçar o meu quadril e colocar algo no meu ombro que seja um detalhe da blusa, alguma coisa para chamar atenção, somente por proporção corporal? Não faz sentido, porque eu gosto do meu quadril. Na regra, eu tenho um quadril mais largo que meu ombro, eu não poderia usar calça com bolso, evitar saias com babado, saia rodada, tudo que eu amo, gente. Como que eu vou evitar? Por isso que é mais interessante você olhar aquilo que você quer valorizar e focar naquilo. Então, aqui eu quero que você olhe para o seu corpo. Coloque aí 3 lugares, 3 partes do seu corpo que você gosta muito, que eu vou te ajudar a valorizar, como você pode chamar atenção para essa parte, o que você pode usar da consultoria de imagem para elevar ainda mais as proporções e não disfarçar as proporções corporais. Eu espero de verdade que depois de tudo que você viu, de ter definido qual parte você gosta mais do seu corpo, você comece a se enxergar de outra forma. E para te ajudar ainda mais, eu trouxe alguns truques de estilo que você vai poder aplicar depois que você definiu qual a parte que você quer valorizar do seu corpo. Então vamos para a primeira parte, que é a parte superior do seu corpo. Lembrando que o que vai chamar a atenção do outro são as cores e as texturas das peças. Você pensa no frio, quando você vê uma pessoa com aquela blusa toda fofinha, não dá uma vontade de ir lá pegar? Você já olha
quando vê aquela pessoa, se o seu olhar bate primeiro lá, é isto que acontece e é isto que conseguimos fazer, aquela ilusão de ótica quando a gente quer reforçar o nosso ponto forte. Começando então pela parte superior, se você definiu que são seus ombros, seu busto, que é a parte que mais te agrada, a forma de você evidenciar são decotes, então ele canoa, ombro a ombro, é uma ótima opção na hora de evidenciar essa parte superior do seu corpo. A alcinha também vai chamar mais atenção para aquela região. Estampas, detalhes na manga, vai chamar atenção para aquela região. São ótimas opções se você quer evidenciar essa parte de cima. E claro, lembrando que quando você traz estampa, detalhes para aquela região, vai ampliar o olhar e aquela região. Se você tem muito busto e não se sente confortável em demonstrar, prefira mostrar, fazer o ombro a ombro com uma roupa, uma peça mais lisa, com uma cor um pouco mais fechada, não tão brilhante. E quando eu falo brilhante, não somente de brilho no tecido, sabe? É tecido que passa essa sensação. Outra opção também para você chamar atenção para a parte superior é você trazer acessórios para esta parte. Olha só, quando eu coloco esse colar verde aqui, como já muda muito. Então, acessórios maiores para esta região, acessórios coloridos para esta região, é uma ótima opção também para você valorizar o seu colo e o seu ombro. E aí, deu para entender? Outra opção também é você usar a gola alta para chamar atenção para essa região aqui. A gola alta, ainda mais como esta camisa aqui, ó, com estampa, ela vai trazer todo o olhar para essa parte superior. Se você não quer chamar tanta atenção para o seu busto, ou você tem mais volume no seu busto, não evite blusas de gola alta, porque ela vai ampliar ainda mais aquela região. Se você tem muito busto, o decote em V é uma ótima opção para você. E não precisa ser aquele decote profundo, pode ser um decote um pouco menor. Se você quer também, não quer chamar tanta atenção para o seu braço, prefira peças que ela tem essa manguinha aqui, com esse recorte. E quando eu falo essa manga, ela não pode ser muito estruturada se você quer camuflar o seu braço, se você não quer chamar atenção. Eu já vi de muita cliente que fala assim, Gi, não quero mostrar meu braço, eu não gosto do meu braço. Tá bom. E aí ela compra uma blusa que vai até a parte que ela menos gosta. Adivinha onde vai parar o olhar? É ali. Isso também já é uma ótima dica. Se você não quer chamar atenção para uma região, não deixe que a peça termine nela. Isso quer dizer o quê? A camisa que eu estou, aonde ela acaba, é onde o olhar do outro, né? O olhar vai chamar atenção para aquele ponto. Não quer chamar atenção para o seu quadril, então evite peças que terminem naquela região. Prefira peças que terminem um pouco mais acima. Quando você mostra partes do seu corpo, por que a gente dobra a camisa muitas vezes, igual eu tô aqui, e traz ela aqui? Quando eu mostro o punho, quando eu mostro aqui nessa saboneteira, quando eu mostro o meu tornozelo, eu dou essa sensação de parecer um pouco mais slim, um pouco mais magra. Então, porque são partes mais magras do nosso corpo. Esta é a ideia se você quer evidenciar essa sua parte de cima, sua parte superior. Agora vamos entender como você consegue evidenciar a parte de baixo? Se você quer evidenciar a parte do seu quadril, a parte inferior do seu corpo, a ideia é que as peças sejam um pouco mais ajustadas. Ajustadas, não são peças agarradas demais, são ajustadas. E também outra opção é trazer cor para essa parte de baixo, assim como essa calça verde que eu estou mostrando aqui. Ela é uma peça mais ajustada, marca bem a cintura e também tem um colorido que chama o olhar da pessoa. Outra opção que temos também é você preferir calças que tenham detalhes.
assim como esta calça aqui, ó. Ela tem cinto, ela tem esse drapeado na frente, tem bolso, ela tem bastante informação que vai chamar o olhar do outro para a parte inferior. No caso desta calça, ela é uma calça pantacor, que é aquela calça que termina no meio da perna. Uma calça até bem polêmica no meio da moda. E uma sugestão, se você é baixinha assim como eu e quiser usar uma calça deste modelo, é usar o sapato no tom da sua pele. Isto vai te alongar. Se para você isso não é um problema, você pode até brincar com as cores. Com esta calça, eu usava muito um sapato que eu tinha, que eu amava o tom dele, e não encontrei mais nenhum neste tom, que é um sapato azul marinho. Nossa, ficava demais com esta calça. Então, se você não se incomoda com a altura, é uma sugestão usar uma calça mais colorida com um outro sapato com uma cor complementar. Você sabe o que é isso, não? Não deixa de assistir o vídeo de cores que eu tenho aqui no canal. Lá eu falo um pouquinho sobre o uso das cores. Ainda falando da parte de baixo, outra opção é você trazer volume para esta parte, como nessa saia plissada, o vestido mais rodado na parte de baixo, ou você usar uma saia um pouco mais curta. Gi, como eu faço para usar uma saia mais curta? Que vai chamar atenção para suas pernas. Sabe, é o mostra-esconde. Gosta de uma mini saia? Gosta de usar uma roupa um pouco mais curta? Quando ela é mais curta aqui, você fecha um pouquinho aqui. Porque fica muito legal você usar, por exemplo, com uma gola alta e ela mais soltinha em cima do quadril, mostrando, evidenciando as pernas. Outra forma de evidenciar as pernas são os sapatos coloridos ou as sandálias de tira. Isso é muito legal para você evidenciar a perna. Se você quer parecer um pouco mais alta, prefira sapatos da cor da parte inferior do que você estiver usando. Nessa saia, por exemplo, se eu usar uma sandália preta, ela vai fazer um corte entre onde acaba a saia e a minha sandália. Se eu colocar algo mais prateado, que é na cor, né, da saia, ele vai alongar a minha silhueta. Se para você isso não importa, ou se você quer parecer até um pouco mais baixa, dependendo do que você for, se você for bem alta, inveja, tá? Porque eu queria um pouquinho mais, uns 10 centímetros de altura. Você pode usar sapatos mais pesados, sapatos que abracem o tornozelo, para você criar uma linha entre aonde termina essa calça ou saia e o calçado. Aí vai achatar um pouquinho mais. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desses truques de estilo para valorizar o seu biotipo. Recapitulando o nosso vídeo de hoje, o que nós aprendemos nesse vídeo? A gente aprendeu que biotipo não precisa ser definido entre pera, uva, maçã, salada mista ou formas geométricas, que o biotipo mais importante é você se sentir bem, é você valorizar o que você ama no corpo que você tem. E lembre-se, no corpo que você tem hoje, não o corpo que você já teve ou que você ainda vai ter. Eu te convido agora para me seguir aqui neste canal, você assistir vídeos complementares, a sugestão aqui é o de cores, vai te ajudar também a entender um pouquinho como você pode usar as cores ao seu favor. Me siga lá na rede vizinha, vou deixar aqui também no card para você e até o próximo vídeo.